Um intelectual maduro, interpretado com grande doçura por Burt Lancaster, vê sua intimidade invadida por um grupo ruidoso que gira em torno de uma aristocrata riquíssima e vulgar, o papel de Silvana Mangano. Tocado pela sinceridade da jovem filha da condessa, pela sensibilidade e beleza da personagem de Helmut Berger, o professor será arrastado, a contragosto, num tumulto de paixões. Abandonando a sua torre de marfim, onde se refugiara do mundo dos homens para só pensar nas obras de arte, o professor tentará, uma última vez, conciliar a política com a moral. Visconti filmou Violência e Paixão como uma parábola de uma cultura, como o Requiem de uma família na Itália sacudida pelo terrorismo político, num mundo que corre para a ruína. Para conversar conosco sobre Violência e Paixão, convidamos a escritora e professora de estética, Gilda de Mello e Souza, autora, entre outros trabalhos, de O Espírito das Roupas. Gilda, o título do filme em inglês é Conversation Piece, né, que se refere àquele tipo de quadro que o professor colecionava. Você podia explicar um pouco para a gente como é que eram essas pinturas? Bom, eu creio que o Conversation Piece é mais ou menos na linha de uma certa pintura inglesa do século XVIII, que é voltada para os temas mais íntimos, mais recatados e não para os temas heróicos. E que deu a Conversation Piece, deu o retrato do nobre nos seus domínios, com o seu cavalo, seu cachorro, enfim, toda aquela pintura que eu adoro, essa pintura inglesa que eu gosto muito e que caracteriza muito a Inglaterra. Eu creio que é aí que se deve colocar essa pintura, que é uma pintura intimista, né? Pintura de família, né? É uma pintura de família, intimista e sem grandeza, praticamente, no sentido de grandeza temática. A inspiração da personagem do Burt Lancaster, né, provocou muita discussão, porque alguns diziam que era evidentemente um alter ego do Visconti, e os roteiristas diziam, não, foi inspirado no Mário Praz, que é um grande professor e colecionador italiano. Como é que você vê? Você acha que a personagem é autobiográfica ou não? Eu acho que ela é e não é. Eu acho que, em primeiro lugar, toda obra tem um cunho muito grande autobiográfico, sobretudo quando é centrado num protagonista, como é o Burt Lancaster, aquilo que ele protagoniza no filme, que é um intelectual e amador de arte, que são coisas que o Visconti era. Não me parece que seja autobiográfica como projeção na obra de traços reconhecíveis da vida do Visconti. Eu acho que dos filmes finais que ele fez, é o menos autobiográfico como transposição da vida. Mas creio que tem traços autobiográficos e eu espero que a gente volte a esse problema no decorrer da nossa conversa. O filme é sobre o compromisso do intelectual com os seus contemporâneos, né? Quer dizer, deixando de lado a arte como uma coisa que já representa o passado, né? Nesse sentido, o filme tem uma afirmação muito política, né? Como é que você vê isso? Eu não vejo muita ação política no filme. Eu acho que toda a visão que nós temos de uma obra de arte é uma visão muito deformada pelo olhar do observador. Eu acho que a minha visão é muito deformada pela minha personalidade e pela minha personalidade apolítica em muitos casos. Eu acho que os outros filmes do Visconti são mais políticos que esse, apesar desse também ter uma conotação política num certo momento, sobretudo no Jantar. Mas, primeiro, ele é um filme muito menos heróico. Se nós compararmos o filme com outros filmes, como Terra Trema, como O Rocco e seus Irmãos, como Censo, como Gato Pardo, ele é um filme anti-heróico por excelência. Yeah. Né? Então, ele é um filme que se adapta bem ao nome que ele escolheu. Né? É um grupo de família num cômodo interno de uma casa, ou ele é uma conversation piece, uma peça de conversa. Local de conversa. É um local de conversa. Então, aí ele seria... Você não vê muita importância no pano de fundo político do filme? Você acha que isso não tem tanta... Eu não vejo muita importância. Ocorre, evidentemente, é uma coisa que tem... que aquela família está ligada a um momento
e a um momento político e a um comportamento político execrado pelo Visconti. Sim. E que é combatido no filme. Quer dizer, apesar de não haver um diálogo determinado que combata, ele é combatido. Mas eu acho que o enfoque principal não é nesse. Eu considero o filme, sobretudo, um filme que eu chamaria de limiar, do limiar da morte. Aquilo que o Bakhtin chama de filmes de limiar, que são no momento em que você sente que vai ocorrer uma coisa decisiva na sua vida, que você está passando de um patamar para outro, você tende a rememorar certos acontecimentos da sua vida pessoal. Eu acho que o filme é muito isso, esse retrospecto, essa meditação final sobre uma vida que está se extinguindo. É muito marcado pelo sentimento da morte. Eu acho que é muito marcado pelo sentimento da morte e muito marcado pela consciência infeliz do intelectual no mundo de escolhas políticas. E não corresponde mais aos valores da vida dele? São os valores de outra época? Ele já está muito apegado ao passado? Como é que... Realmente, é um filme onde se reconhecem as pessoas que ainda escolheram valores que já são valores que estão caindo em desuso. A maneira de receber a visita, a prática cotidiana já está diferente e, sobretudo, a noção sagrada de intimidade, né? A noção de intimidade é uma noção que as pessoas da minha geração ainda têm, mas que está se perdendo. Eu acho que isso é muito... Essa reflexão no filme é muito importante. É sobre a impossibilidade de você se preservar e se defender numa sociedade como a atual. Você contava antes da gravação, né, uma coisa muito divertida, de que a criada fica muito entusiasmada. Exatamente. Eu acho que o filme é extraordinário na medida em que ele vai semeando sinais ou índices de que aquele universo que já tinha se estabelecido com uma certa estrutura, não vou dizer imexível, mas enfim, imexível, aquele universo já está perigando. Não é? Nesse sentido, eu acho que ele vai nos dando indicações de como o mal-estar se instala na casa com a irrupção brusca daquela família. Aliás, é muito curioso que, na realidade, o filme é uma espécie de diálogo prolongado e aprofundado entre dois grupos de família. O grupo de família que está petrificado no quadro e já está pendurado na parede, portanto, já foi deslocado para o mundo da arte e já está emoldurado e, portanto, ninguém pode bulir nele. Exatamente. E aquele grupo de família desordenado, caótico, sem moral, porque ele pertence a um mundo de passagem que invade aquela casa. Então, eu acho que realmente a coisa extraordinária do filme é esse diálogo entre os dois grupos de família. Né? Eu não poderia perder a oportunidade, você que escreveu um livro tão bonito sobre moda, de perguntar como é que é a moda das mulheres no filme, da Silvana Mangano, da Cláudia Cardinale, a mulher dele, da Dominique Sandar, que faz o papel da mãe. Como é que são esses vestidos? Eu acho que ela é real, ela é fiel e ao mesmo tempo é inventada. Porque o Fellini, também o Fellini faz a mesma coisa, mas o Visconti, ele é um homem totalmente apaixonado pelas formas da vestimenta. Né? A gente sente que todos os filmes dele, o exterior das pessoas, que é dado pela vestimenta, como o exterior da casa, que é dado pela decoração, é tão importante quanto a narrativa. Quer dizer, a narrativa se processa na própria narrativa, na linha narrativa, mas ela vai sendo acompanhada pela roupa das pessoas e pela maneira de estar dentro dessa roupa, pelo comportamento. Né? E isso aqui é extraordinário. Então, eu acho que ele marcou muito bem a Silvana Mangano na personalidade dela, que é uma personalidade, ao mesmo tempo, extraordinariamente construída e de bom gosto na roupa, extraordinariamente vulgar e com uma certa baixeza no comportamento pessoal. Né? Então, ela fica uma espécie de monstro, um monstro ambíguo, né? Com uma aparência completamente contraditória em relação ao comportamento. Isso foi, evidentemente, procurado. E quanto a personagem da mãe e da mulher que aparecem nas lembranças,
Creio que você também me disse numa conversa inicial que foi um pouco inspirado na Francesca Bertini. Na Duzi, né? Foi na Duzi. Na Duzi. Eu acho que é na Duzi, mas é também na Francesca Bertini. Quer dizer, é nas divas do tempo em que ele era menino. E que provavelmente ele via na mãe dele, que era muito bonita, uma espécie de réplica cotidiana daquelas mulheres extraordinárias que habitavam os filmes italianos da época, como a Francesca Bertini, como a Duzi, como a Borelli e como Lia Cavalieri, que são mulheres espantosas, sobretudo na roupa e no comportamento com a roupa, na maneira de gesticular dentro dessa máscara, né? Uma das coisas mais marcantes do filme é a maneira como se manifesta com suavidade o amor do professor por Conrad. E que, de certa forma, o Burt Lancaster está imitando os gestos do Visconti, né? Provavelmente até em relação ao próprio Helmut Berger, né? Como é que você vê isso? Eu tive a mesma impressão que você vê, viu? O que me impressionou demais foi o gesto que o Burt Lancaster tem quando ele, inicialmente, na cena inicial, ele lida com o quadro. É de uma doçura, mas me deu a impressão um pouco de um gesto aprendido. Um gesto que o Visconti diz, faça assim. E ele fez, mas com uma certa diligência de discípulo. Ele fez bem, mas você sente que ele está fazendo uma réplica do que ele aprendeu. É um gesto de uma extraordinária delicadeza, ele espana o quadro, e é exatamente o mesmo gesto que ele vai ter quando ele cobre o Helmut Berger e ele acolhe no quarto escondido aquele rapaz ferido e maltratado. Então, o fato dele lidar da mesma maneira com o rapazinho e com o quadro, eu acho que não é ocasional, é intencional. E esse amor não tem muito desejo carnal, né? Está em outra dimensão, eu acho. Nenhum. Eu acho que, nesse sentido, é impossível comparar esta fita com A Morte em Veneza. Eu acho que A Morte em Veneza é realmente um filme autobiográfico. E por isso ele incomoda um pouco. Quer dizer, a mim me incomodou muito ver o compositor no qual o Visconti se projeta mascarado e a maquiagem derretendo. Aquilo, para mim, foi um ato de autopunição extremamente doloroso. Eu não tinha direito de estar ali olhando. E aquilo, para mim, foi uma autopunição. E aquilo eu acho que foi intencionalmente autobiográfico. Aqui não. Aqui eu acho que a biografia foi transportada para um plano interior tão universal que qualquer um de nós pode se sentir aquele professor. Eu acho que qualquer um de nós que está, como ele, no fim da vida e que está, portanto, além dos valores que estão atuando, ou aqui dos valores que estão atuando, está com os valores de uma outra era e que quase que age por uma espécie de reminiscência e de teimosia tardia, não é? Que você não adere totalmente à sua época. Todas essas pessoas, todos esses intelectuais, eu acho que se acham um pouco retratados naquela personagem, em todos os sentidos. O professor diz num certo momento que está lendo um livro, não diz o autor, mas a gente sabe que é Proust, né, que está dizendo para ele sobre a doença que se instalou, a doença que já faz parte da vida dele de agora em diante, portanto é um sinal da decadência. Esse filme tem muito de Proust, você acha? Eu não me fiz essa pergunta, é uma pergunta válida, mas eu não me fiz. É possível, porque Proust era uma das obsessões dele, como era a política. Quer dizer, o Visconti não é um homem unilateral, voltado para uma consciência infeliz de aristocrata que é de esquerda. Ele é um homem formado por uma sensibilidade que está inteirinha projetada no livro do Proust. Era uma das obsessões dele fazer o livro. Ele queria fazer a Procura do Tempo Perdido e não fez porque, provavelmente, às vezes, não, muito frequentemente, a gente não faz as coisas que mais aspira a ter feito na vida. Ele não fez isso. Mas eu acho que essa obsessão deixa marcas, evidentemente. Essa obsessão deixa marcas, como deixa marcas o fato dele ser um homem de alta aristocracia. Né? Por mais que a gente lute contra isso, isso são, não digo feridas, mas são marcas que acompanham a vida da gente. E o que eu acho extraordinário nesse filme é que ele renunciou a lutar contra essas marcas nesse filme, a meu ver. Ele renunciou.
Nos outros ele luta desesperadamente. Em Terra Trema ele compartilha daquele sofrimento. Nos Poucos Seres dos Irmãos ele está ali atento, mas ele também está em Censo, ele também está no Gato Pardo. De repente ele como que pairou acima das suas contradições, a meu ver, e esse filme mergulha no mais profundo da alma dele, e nesse sentido eu acho que é autobiográfico, e ele reconhece que um dos caminhos que ele tem e que o orientou na vida é a arte. Não é a política, eu acho que passou para o segundo plano. Aqui ele é um colecionador, realmente apaixonado pelos seus quadros e por isso mesmo apaixonado por aquele menino, intelectualmente apaixonado, não eroticamente, que também tem uma trajetória parecida com a dele.